Olá pessoal, estou emendando um assunto no outro porque eu fiquei tão feliz com o pequeno aumento muito respeitável da audiência no vídeo a respeito da bandeira, e eu combinei com os meus colaboradores, Gustavo e Gabriel, que a gente vai... Colaboradores não, meus parceiros, que a gente vai meter marcha aqui. Vou falar pelo menos sobre mais dois assuntos, inclusive o deste vídeo aqui, né? E aí sai no decorrer dos próximos dias e a gente vai mantendo a discussão quente. Teve um assunto que eu vi a reportagem e eu percebi que é bastante grave mesmo. Tem uma facção criminosa aqui no estado de São Paulo, nascida aqui, mas que ela é transnacional já, né? Eu não posso dizer que ela tem 3 letras, a primeira é P, as outras duas são logo depois do B e antes do D. E eles estão mudando um pouco o modus operandi da execução das sanções previstas no seu código de ética e aplicadas no seu tribunal. Caramba, gente. Eles pararam agora de enterrar os corpos das vítimas dos seus julgamentos. Agora, aparentemente a polícia verificou um modus operandi de que nos últimos 2, 3 meses, principalmente na Zona Oeste e a região contígua da Grande São Paulo, da região metropolitana ali, Osasco, Caieiras, Cotia, Caracas, não se tem mais cemitérios clandestinos descobertos e, recentemente, as execuções são feitas ao ar livre. O executor leva o sentenciado e o executa na rua, com armamento absolutamente ostensivo e sob a proteção do medo da comunidade na qual eles estão inseridos, porque quem é que vai encarar? Só a polícia, né? Mas a comunidade não tem, a sociedade civil, a população é refém, não tem condição de fazer o confronto. E aí eu me pergunto, eu vou dar os créditos, essa matéria eu vi no site da Band, do repórter César Cavalcante. É uma matéria interessante, foi bem escrita, não está enviesada, ele simplesmente narrou o fato. É diferente de você pegar um universo da vida lá e o cara falar a respeito de fatos jornalísticos a respeito do formato fálico de um avião do Top Gun. Como eu falei lá atrás, nesse vídeo aqui, ó. Então, o sujeito, eu acho que não foi nem do universo, mas foi no UOL. Foi uma crítica qualquer lá de alguém irrelevante. E o cara deu espaço a respeito do formato fálico do avião, enquanto que no site da Band o sujeito está falando a respeito de um fato relevante para a população que se encontra inserida no contexto de controle da atividade da coletividade pelo crime organizado. E quem andar errado, ó, é tiro na cara e exposição do cadáver para quem estiver corajoso o suficiente para ver. Recentemente a gente viu um debate muito intenso a respeito do que pode ser utilizado pelo crime organizado em defesa dos seus próprios interesses na comercialização de armas para os caçadores, atiradores e colecionadores. Este tipo de situação me deixa cioso de achar que esta discussão é relevante e ela é intelectualmente honesta. Porque a gente vê que a capacidade do sujeito provar ter idoneidade moral suficiente para comprar e manter em sua posse armas de fogo registradas regularmente colidem
com a prática de exercício dos julgamentos realizados pelo tribunal da facção, que começa com a letra P de pato e tem duas sequências de letras que vêm depois do B de bola e antes do D de dado. Por que o sujeito vai comprar uma arma legal para poder fazer um acerto a respeito do seu código de ética à margem da lei? Para que essa arma seja objeto de rastreio? Para que essa arma tenha a identificação positiva de forma mais simples? Ou o sujeito se vale do desvirtuamento do controle das armas de fogo realizado ou pelo Exército Brasileiro ou pela Polícia Federal? Estou falando de tráfico, estou falando de arma vinda do Paraguai, estou falando de arma ilegal. E assim, tem-se notícia, isso é jargão comum, eu não tenho informações privilegiadas e muito menos materialmente técnicas e corretas, mas sabe-se, a boca pequena, na advocacia, que vem muita coisa pelo Porto de Santos, principalmente, mas outros portos brasileiros estão abertos ao tráfico internacional de armas. E sob esse pano de fundo, a gente vai perguntar, o problema é o CAC que está ali comprando a arma dele para manter dentro do seu domicílio? Eu não estou falando de porte, eu estou falando de posse, para manter na sua casa, para manter custodiada num cofre, todas essas obrigações e eventualmente utilizar o tiro esportivo mediante guia de tráfico controlada pelo Exército Brasileiro. É por isso que está aumentando a incidência de crimes violentos? É até discutível. Os crimes violentos estão aumentando ou os crimes violentos estão diminuindo? Gente, pode-se discutir. Você tem autonomia de dizer, olha, a população não deve ser armada. A população às vezes não deve ter um carro, porque com um carro você comete desgraças e barbaridades aí. Você não deve ter um celular. Mas esse juízo de integridade moral deve ser feito pelo indivíduo sob as regras pré-estabelecidas. Não se desvirtuando e se contando lorotas e fazendo pantomima, né? Mas é porque o governo facilitou e agora tem arma de fogo. Balela, arma de fogo legal é arma de fogo legal. Se você não gosta por motivos ideológicos e de convicção, beleza, meu irmão. Defenda seu ponto de vista. Agora, não faça isso com base em premissas falsas. Não diga que a arma de fogo legal está sendo desviada, porque nunca foi assim, nunca vai ser. A arma de fogo desviada é aquela que vem no tráfico. E aí, dá uma consultadinha, joga o Google, tá tão fácil, você consegue fazer qualquer tipo de pergunta pro pai Google aí a respeito do significado das palavras, a etimologia e a semântica da palavra. Tráfico é o comércio ilegal. Não é o comércio legalizado, controlado. Interessante, César Cavalcante. Boa matéria e uma preocupação que vai se manter para os próximos tempos. Daqui a pouco vai aparecer tanto corpo aí. E o cara quebrando o outro, não já chegando com o cadáver sendo jogado sem vida. Ele é executado na hora ali. Né? A facção vai e dá a ordem. Foi julgado, entre aspas, e é executado. Execução material da pena nesse estado paralelo. Eu, particularmente, já defendo que o comércio de arma de fogo foi instituído a partir de 2015 com base na decisão soberana do povo, tomada principalmente na disposição do artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Então eu frisei que exerce diretamente. Tem um referendo autorizado pelo Congresso Nacional na forma da Constituição, em que a
em que o povo foi consultado e disse: não deve haver proibição do comércio de armas de fogo no Brasil. Essa discussão, então, é toda inócua. Ah, mas deveria. Tá, deveria. A gente está falando, então, de sexo dos anjos. A gente está falando de o que deveria acontecer. Por exemplo, o salário mínimo no Brasil deveria atender à necessidade da população. Né? É uma discussão muito complexa. E os assuntos não se comunicam. Claro que não. Eu estou falando pelo absurdo. Estou propondo o exemplo pelo absurdo. E digo, objetivamente, a questão jurídica está pacificada. O povo decidiu, em contrariedade ao que foi determinado pelo parlamento, que as armas de fogo não podem ter o seu comércio vedado em território nacional. Então, tudo o resto é adequação à decisão soberana do detentor do poder. Então, o povo, eu estou ficando repetitivo, mas é porque a coisa tão óbvia que é difícil a gente não ter paixão nessa hora. Diz, vai comercializar arma sim. Acabou. Isso do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista pessoal, eu entendo e me filio à tese de que a pessoa que ostenta a dignidade pessoal de cidadão tem sim o direito de optar, na forma da lei, em ter patrimônio que corresponda a material bélico. Traduzindo, se você puder e você provar que você é cidadão, você pode ter arma de fogo. Na forma da lei. Não vai ostentar o armamento de forma perigosa, periclitante, ofensiva, sob pena de responsabilização penal. Mas manter a sua arma de fogo custodiada nos termos de regulamentação e de norma e de lei é direito do brasileiro e do estrangeiro residente em território nacional na forma da lei. É só destrinchar o que está no dispositivo constitucional a respeito dos direitos do indivíduo. Ele não tem vedação lá. O Estatuto do Desarmamento se propôs a regular uma disposição constitucional inexistente, por conta de vocação política e do exercício do poder por um grupo determinado e de afiliação progressista, lá em 2003. É um assinte. E o povo detonou essa malfadada previsão normativa que viola o direito do indivíduo de dispor de patrimônio. Significa que isso deve ser exercido de forma livre e descontrolada? Se você entende isso aí, pelo amor de Deus, volta para o Mobral. Não é isso. A lei regulamenta e a lei protege o cidadão. E você, possuidor de arma de fogo, terá de ter habilitação para poder exercer essa disposição, esse patrimônio, de forma que você, seus familiares e outrem estejam protegidos no caso de necessidade emergencial. O ladrão não fez treinamento em clube de tiro, em stand. O ladrão atira de acordo com a adrenalina. E o ladrão é malicioso, é perverso. Ele se utiliza da sua posição de poder para poder impor uma maldade, para destruir e para acelerar vidas. Eu lembro eu não vou lembrar de nome, mas eu lembro da situação, todos vocês vão lembrar. O rapaz estava com a sua namorada, era um jovem, estava levando ela para casa, aí o desgraçado grudou eles, ele estava rendido, ele estava livre de qualquer tipo de resignação, de irresignação, me perdoe. Ele se apresentou rendido, de novo eu falo, e ofertou o que tinha em seu poder. Mas o desgraçado do maldito, do homicida, achou que simplesmente subtrair o patrimônio era muito pouco, ele tinha que destruir a vida da família.
E aí o rapaz ajoelhado, implorando pela vida, teve ela ceifada na frente de um ente querido que foi a sua namorada. E aí o ladrão, ó, rapou. Depois, certamente e de forma legal, ele está respondendo pela conduta ignominiosa, vil, nojenta e triste. Foi preso, vai responder. Só que esse ladrão aí não comprou arma num local controlado, ele não realizou os exames atinentes à conduta pessoal, à possibilidade de porte, que é algo bastante restrito, e da mera posse, que é mais flexível. Não, ele estava usando uma arma ilegal. O jovem não teria condições de estar armado, porque o comércio da arma de fogo, atendendo à disposição legal, cede isso apenas à pessoa maior de 25 anos. A vítima não teria condição de se valer do uso de arma de fogo para se defender. Ele estava na rua, ele não teria o porte da arma. Não é essa a discussão que eu estou propondo. O que eu estou propondo é que o ladrão facínora não estava com uma arma legal. E pouco se fala a respeito da prática dele. A gente está falando de assuntos muito, mas muito menos importantes. Você vê discussão a respeito de alteração de gênero, mas você não vê discussão a respeito do aumento substancial e exponencial dos tributos do Tesouro em saneamento básico. Você fala como se isso fosse efetivamente uma prioridade nacional a respeito dos direitos de minorias estabelecidas, representadas por movimentos. Mas você não fala a respeito da necessidade da inversão da pirâmide de investimento estatal em educação, nos termos da previsão do mínimo de 25% na educação, do orçamento dos poderes, dos entes federativos. Para que essa inversão se dê, a partir do momento em que o topo da pirâmide, que é o ensino superior, não represente 85% do investimento estatal. Eu vou até retificar aqui. Não represente 85% do gasto com folha. Que isso represente uma inversão. O ensino de base receba mais do que o ensino superior. E que o investimento no ensino superior, respeitando os direitos dos docentes, se valha ao investimento em pesquisa. Que se atrai a iniciativa privada, tudo bem. Mas a pesquisa tem que vogar mais investimento do que a folha. Mas isso é pouco difundido. Então, vou continuar denunciando essas coisas aqui. Esse vídeo está um pouquinho longo, vou parar. A reflexão está posta. E se você trombar com algum corpo, alguma pessoa morta pelo crime organizado, tenha certeza que a probabilidade da execução ter se dado com uma arma legal é muito pequena. E essa é uma discussão intelectualmente imoral. Um grande beijo. Fortalecendo aí, pessoal, like, sininho e compartilhamento. Pega um grupo do WhatsApp que seja só de camarada, põe lá no grupo e fala, ó, o doidão lá tá falando umas coisas interessantes. Quem sabe a gente não dá uma bombada. Um abração, valeu!